Prezados irmãos, eu vos cumprimento com a paz do Senhor. Quero registrar a minha alegria e a minha gratidão a Deus de poder estar convosco nesta manhã para adorar ao Senhor, cultuar o seu nome e render graças e louvores àquele que reina e vive para sempre. Amém? Agradeço as palavras de boas-vindas na pessoa do nosso diretor, irmão Ronaldo, em nome de quem quero cumprimentar os gerentes da casa, aos funcionários, aos servidores, nossos irmãos, nossas irmãs, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Eu vos convido, queridos, para a leitura bíblica no livro de Neemias, no capítulo de número 4, nós vamos ler os versículos 1, 2 e 3 para a reflexão nesta manhã de quarta-feira. Neemias capítulo 4, versículos de 1 a 3, diz assim o texto: E sucedeu que, ouvindo Sambalate, que edificávamos o muro, ardeu em ira, e se indignou muito, e escarneceu dos judeus, e falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria, e disse: Que fazem estes fracos judeus? Permitir-se-lhes-á isso? Sacrificarão? Acabá-lo-ão num só dia? Vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas? E estava com ele Tobias, o amonita, e disse: Ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. Amém? Gostaria que os irmãos pudessem permanecer com a Bíblia aberta, porque vamos consultar alguns versículos nesse capítulo durante a ministração. Eu creio que todos nós, leitores da Bíblia Sagrada, conhecemos este episódio, esta narrativa bíblica, quando Neemias, na função de copeiro do rei Artaxerxes, por volta do ano 445 a.C., no período do Império Persa, ouviu notícias de Jerusalém. Jerusalém, 150 anos antes, tinha sido assolada e destruída pelo Império Babilônico. E Anani, de acordo com o texto de Neemias, um dos irmãos, nascido no cativeiro, mas vivendo em Jerusalém, trouxe a ele as notícias da cidade. Era o mês Quisleu, de acordo com o texto bíblico, mês de dezembro do ano anterior, e a notícia não era boa. Ele disse: a cidade está em miséria, o povo está em opróbrio, vergonha, humilhação, os muros continuam caídos e as portas queimadas a fogo. E Neemias entrou em aflição por conta da situação daquela grande cidade. Outrora, a cidade de Jerusalém vivera um auge de glória. As muralhas da cidade eram invejáveis. De acordo com os relatos que temos da arqueologia, o perímetro da cidade, cercada pelas muralhas, era de 4.018 metros. A altura dos muros era de 12 metros. E a espessura da muralha era, em média, de 8,5 metros de largura. Haviam 34 torres e as 12 portas. As torres chegavam à altura de 30 metros. Portanto, era uma cidade extremamente fortificada, no auge da sua glória. E as muralhas serviam de proteção, de segurança, e também era um símbolo de grandeza, era um símbolo de força, de poder, de prosperidade e de status. E os irmãos sabem que o juízo de Deus, então, veio sobre aquela cidade, e por volta do ano 595 a.C.,
o imperador Nabucodonosor, com seu exército, cercou a cidade e a sitiou por 1 ano e 6 meses, até que a colocou por terra. O primeiro obstáculo a ser vencido em qualquer batalha naquele período eram as muralhas. O exército, para adentrar e tomar posse de uma nação, escravizar e subjugar, precisava derrubar as muralhas de proteção. E o exército babilônico de então fez isto. Aqueles 4.018 metros de perímetro, aqueles 12 metros de altura de muralha, aqueles 8,5 metros de espessura, foram colocados por terra e foram para o exílio. Cerca de 137 anos depois, Deus levantou Zorobabel e Esdras, que retornaram e reconstruíram o templo, mas as muralhas permaneceram caídas. E é nesse contexto que aparece Neemias. O templo já está reconstruído, tem 13 anos que o templo está de pé, mas as muralhas continuam caídas. E ele recebe então autorização do rei para ir reconstruir. De acordo com a erudição do Antigo Testamento, o mês teria sido o mês Nissan, que seria o mês de março ou o mês de abril do ano 445. E aqui que eu gostaria então de refletir com os irmãos. O versículo 1 do capítulo 4, que acontece dentro desse contexto histórico, Sambalate, que era o governador da Samaria, que ficava ao norte, quando tomou conhecimento de que os muros estavam sendo reconstruídos, a reação dele é a mais terrível possível. O texto diz, primeiro, ardeu em ira, foi tomado de um ódio. Segundo, se indignou. E terceiro, escarneceu. Amados, nós sabemos que quando estamos de braços cruzados, quando estamos acomodados, quando não estamos incomodando a ninguém com a nossa postura de passividade, então as coisas à nossa volta ficam tudo como era antes. Mas quando nós nos colocamos nas mãos de Deus, como se colocou Neemias, para fazer a diferença, para mudar o curso da história, para de alguma maneira contribuir com o reino de Deus, então nós vamos despertar a ira, a indignação e a zombaria daqueles que pretendem nos impedir de sair do nosso marasmo, de sair da nossa mesmice e fazer algo que possa contribuir, que possa mudar o quadro e que possa redundar em glória e honra do nosso Deus. E isto é natural. Lamentavelmente, a nossa caminhada cristã é tomada de todas estas intempéries. Quando não fazemos nada, quando estamos andando no curso da maré e não nos preocupamos, não ficamos indignados com o mal e temos a postura, então, como já disse, de passividade, o inferno não se incomoda conosco, o diabo não se levanta, a fúria do inferno não se volta contra nós, mas também passamos a vida em branco. Não construímos nada, não edificamos nada, não reconstruímos, não transformamos. E quando nós nos pomos à disposição, então a luta, a adversidade vai, com certeza, se levantar contra nós. O apóstolo Paulo, quando escreveu a Timóteo, no capítulo 3 da segunda carta, o verso 12, ele disse, todos os que quiserem viver piamente padecerão perseguições. Se nós quisermos fazer aquilo que é certo, aquilo que agrada a Deus, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é honesto, aquilo que vai, de alguma maneira, atacar o inferno, saquear o inferno, então vamos nos preparar para enfrentar adversidades, para enfrentar tribulações. Mas também o apóstolo Paulo escrevendo, na verdade Lucas, no livro de Atos, ao terminar a primeira viagem missionária, confirmando os líderes em cada igreja, o apóstolo Paulo disse às lideranças, olha,
O reino de Deus é tomado por esforço. E nós precisamos ter bom ânimo para perseverar na fé, porque durante toda a nossa jornada nós sofreremos tribulações. E aqui no caso, a zombaria, o escárnio, a afronta, todo tipo de ataque. No versículo número 2 que lemos, as palavras de Sanbalate eram o seguinte: o que fazem esses fracos judeus? Qual a intenção desses judeus que não têm força para nada? Alguém autorizou a reconstrução dessas muralhas? Eles vão conseguir terminar este intento? Vão voltar a sacrificar? Vão restaurar tudo outra vez? Poderão eles, do pó, fabricar novas pedras e restaurar a glória daquela cidade? E essas palavras incomodaram Neemias, e incomodaram também os judeus. A crítica, a zombaria. Quantas vezes, meus amados irmãos, nós somos alvo de crítica semelhante? Aqueles projetos que Deus colocou no nosso coração, aqueles sonhos que Deus nos deu, tem a crítica de pessoas próximas. E imaginam que nós não vamos conseguir, que não teremos vitória, que não temos capacidade para tal. É melhor nós nos contentarmos na posição que estamos e não buscar melhoria de vida, deixar que as muralhas continuem ruídas, que os portões permaneçam queimados. Mas eu quero vos dizer nesta manhã que nós vivemos um tempo em que a igreja precisa se colocar na brecha, e nós temos que manter as muralhas de proteção levantadas ao nosso redor, da nossa casa, da nossa família, do nosso emprego, da nossa igreja, por meio da oração, por meio do clamor, por meio da vigilância, por meio do jejum, por meio da santidade e de uma vida de comunhão na plenitude do Espírito Santo de Deus. O que me traz lições importantes foi a reação de Neemias. Eu gostaria que os irmãos pudessem ler comigo alguns versículos. O texto do capítulo 4 e o versículo de número 7 diz o seguinte: e sucedeu que, ouvindo Sanbalate e Tobias, e os arábios e os amonitas, e os asdoditas, que tanto ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as roturas se começaram a tapar, iraram-se sobremodo. E, verso 8, ligaram-se entre si para virem atacar Jerusalém e para os desviarem do seu intento. Primeiro, a crítica era apenas verbal, zombaria, não vão conseguir, não terão êxito, não há possibilidade de prosperarem neste intento, são fracos demais, despreparados demais, a obra é de uma grandeza que esses fracos judeus não terão condições de concluir. Mas ao perceberem que, apesar das críticas e apesar da zombaria, os judeus se esforçavam e o muro já estava agora pela metade do projeto já concluído, então os inimigos decidiram que era necessário partir para uma segunda fase do ataque, no propósito de desmotivar aquele grupo. Eles se aliançaram então. Agora, eles se uniram para marchar contra os judeus, para atacar por meio da violência, para ir até Jerusalém e colocar por terra aquilo que já tinha sido reconstruído. Então, amados, por vezes, nós somos desestimulados por pessoas próximas ou por adversários
que também zombam, que também criticam, que não acreditam no projeto de Deus na nossa vida, que imaginam que não somos capazes. E algumas vezes nós ignoramos estas palavras, ignoramos estas críticas e perseveramos no nosso propósito. Mas chega um momento em que o inimigo se une, faz alianças, e eles partem para o ataque propriamente dito. Eles deixam de ficar no campo apenas da crítica, de verbalizar oposição, e começam a tomar atitudes para que seja impedido o projeto. Então as pessoas se levantam para puxar o nosso tapete, para de alguma maneira colocar os companheiros uns contra os outros, semeiam discórdia, desavença, cria-se animosidades, e em alguns casos levantam-se calúnias, difamações, tudo no propósito de impedir a nossa caminhada, de levar adiante o projeto, aquilo que Deus nos confiou. E é muito natural eu escutar como pastor alguns irmãos do gabinete pastoral dizendo: olha, pastor, eu vou desistir, porque parece-me que quanto mais eu oro, e quanto mais eu me consagro, e quanto mais eu busco a Deus, maior fica a minha luta, maior é a minha adversidade. A luta, ela se torna tão grande, que a conclusão que eu chego, que se eu parar de insistir em fazer o que é certo, eu vou aplacar desse modo a ira do adversário e vou viver em paz. Então vou abandonar, eu vou largar de mão. E é exatamente esse o propósito do nosso adversário: se levantar para nos impedir, para tentar nos amedrontar, para tentar nos desestimular. E o que fez Neemias? Qual é a reação de Neemias quando a notícia chega de que agora não é apenas uma crítica verbal, agora eles se uniram, formaram um exército e vão atacar? Eu queria que os irmãos lessem comigo o versículo 10. E isso é impressionante. O verso 10 diz: então disse Judá, escute, já desfaleceram as forças dos acarretadores, o pó é muito e nós não poderemos edificar o muro. O desânimo tomou conta do grupo. Até então vinha bem, eles se esforçavam e o muro estava já pela metade, 6 metros de altura já haviam alcançado, apesar de toda a zombaria e de toda a crítica. Mas quando a notícia chegou de que Sanbalat, Tobias e os demais adversários tinham se aliançado e iriam marchar contra Jerusalém para colocar os muros por terra e invadir a cidade, veio à mente, à memória daqueles judeus, a tragédia de 150 anos atrás, que ainda fazia parte da história de derrota e de fracasso na vida daquele povo. A vergonha, a humilhação. E olha, meus irmãos, é natural que o desânimo e o medo tomasse conta daquele grupo, porque eles não têm exército, eles estão desarticulados. Eles são um grupo de camponeses que não foram levados para o exílio porque eram pobres demais, que não foram para o exílio porque não pertenciam à nobreza, foram deixados na cidade, de propósito, pelo imperador da Babilônia há 150 anos, claro que agora já é uma outra geração, mas é aquela geração dos fracos. Alguns tinham voltado já do exílio, alguns nobres estavam lá, alguns magistrados estavam lá, mas de acordo com a narrativa de Neemias, todos preocupados consigo mesmos, todos preocupados em restaurar apenas as suas propriedades antigas. E havia então uma desarticulação de força ou de exército, e eles se amedrontaram e tomaram essa posição: não dá mais. Os
acarretadores estão à exaustão, estão cansados, ainda tem muito trabalho, ainda tem muito pó, ainda tem muito para ser feito, e nós vamos desistir, nós vamos desanimar, nós não vamos continuar e não poderemos edificar este muro. Esse projeto está fadado ao fracasso, esse projeto não poderá continuar. Não conte mais conosco, nós vamos desistir, já temos problemas demais, temos problemas que chegam, e agora os exércitos adversários se uniram contra nós, nós temos famílias, nós temos esposas, nós temos casas para cuidar, e nós vamos largar de mão desse projeto, vamos deixar a cidade como está. Quando os muros estavam caídos, quando as portas estavam queimadas, é claro que estávamos aqui sob vergonha e humilhação, mas pelo menos tínhamos paz. Queridos irmãos, se nós quisermos de alguma maneira fazer a vontade de Deus, andar e viver com piedade, nós precisamos sair da zona de conforto, precisamos levantar a nossa cabeça, arregaçar as mangas e marchar contra o nosso adversário. Do contrário, não vamos reconstruir coisa nenhuma e não deixaremos legado algum, nem para a nossa família, nem para a igreja que Deus nos confiou, nem mesmo na atividade profissional que nós desempenhamos. Nós precisamos fazer e apresentar a Deus o nosso melhor, custe o que custar. Deus estará conosco e Ele vai garantir a nossa vitória. Diante de um grupo que está amedrontado, de um grupo que está tomado de pavor, um grupo em desânimo, um grupo que já foi atingido no seu orgulho, e foi atingido na sua motivação, o que fazer? O texto bíblico nos dá informações, inclusive, de que havia um disse que me disse dentro daquele grupo, porque alguns que faziam parte daquela equipe, que estavam dentro de Jerusalém, e auxiliando, inclusive, na construção dos muros, estavam também aliançados com os inimigos. E haviam cartas que circulavam de um lado para outro. Alguns traidores dentro daquele grupo, que mandavam cartas e informavam Sambalate e Tobias: olha, já reconstruímos uma parte da muralha na porta tal. O trabalho aqui está andando, o povo está motivado. E Sambalate e Tobias mandavam cartas de volta. E havia então aquela traição, aquela falta de responsabilidade por parte de alguns do grupo, o que é normal, lamentavelmente. Cristo nos ensinou que haverá sempre o joio no meio do povo de Deus. O joio estará sempre ali. A quantidade do joio só depende de uma coisa: depende de quanto nós dormimos, porque a parábola diz que enquanto os filhos de Deus dormiam, o inimigo veio e semeou o joio. Então, se tivermos vigilância, quanto mais acordados espiritualmente estivermos, menos joio haverá em nosso meio. Mas sempre haverá. Tudo isso foi motivação para que o povo chegasse a desistir. Os irmãos sabem, a Bíblia diz: as más conversações corrompem os meus costumes. O líder Neemias dizia: vamos, Deus nos dará vitória, vamos prosseguir, Deus é conosco. Mas no meio do povo havia as conversas paralelas. Alguém dizia: olha, fulano recebeu uma carta lá de Sambalate, o governador da Samaria, e eles estão aliançados, formaram uma federação de exércitos que vem contra nós. É melhor parar. Vamos desistir enquanto há tempo. Daqui a pouco vão invadir aqui, vão nos matar, vão nos destruir. E a desmotivação tomou conta, de maneira que levaram a notícia para Neemias dizendo: olha, todo mundo está cansado, todo mundo está exausto, e nós vamos desistir porque não haverá como continuar.
E aqui aparece então a posição de Neemias. Eu gostaria que os irmãos lessem comigo no versículo do capítulo 4 e o versículo número 14. Eu olhei, levantei-me e disse aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo. O que fez Neemias, irmãos? Fez uma reunião, uma assembleia. Os magistrados, os nobres e o povo. E o que ele disse? Lembrai-vos do Senhor, grande e terrível. Lembrai-vos que o nosso Deus é grande. O nosso Deus é maior que Sambalate, é maior que Tobias. O nosso Deus é grande e Ele é terrível. Ele é todo-poderoso. Força e poder estão nas suas mãos. Lembrai-vos do nosso Deus. Lembrai-vos que esta cidade é cidade santa. Lembrai-vos que esta cidade foi consagrada ao Senhor Deus dos exércitos. Ele está a sacudir aquele povo, aqueles nobres, aqueles magistrados que estão amedrontados diante da zombaria e das ameaças dos inimigos, dizendo: não há razão para nos atemorizar, porque o nosso Deus é grande. Aleluia! Amados irmãos, lembremos disso na hora da adversidade, da luta, da perseguição. O Deus que nós servimos é um Deus grande. Aleluia! Nosso Deus jamais foi derrotado, nosso Deus jamais foi vencido, nosso Deus não se pode resistir ao seu poder. Enquanto cristãos, precisamos sempre nos lembrar disso. Aquele que está conosco é maior do que aquele que está no mundo. Há um provérbio que nós conhecemos no meio evangélico que diz assim: não conte para Deus o tamanho do seu problema, mas conte para o seu problema o tamanho do teu Deus. Então, a palavra de Neemias para encorajar, para animar e fortalecer aqueles judeus amedrontados e atemorizados, foi na busca de restabelecer a fé no Deus grande e terrível, o Deus de Israel. E a segunda palavra que ele disse, também me traz, amados, ao coração um alento muito grande. Ele disse: se o nosso Deus é grande e terrível, então façamos o quê? Ele disse: então vamos lutar. Lutar pela nossa família, lutar pelos nossos irmãos. Ele disse: lutar pelas vossas mulheres, pelos vossos filhos, pela vossa casa. Vamos reconstruir estes muros. Vamos colocar de volta Jerusalém no patamar da sua glória de outrora. Vamos fazer isto, se não por vocês mesmos. Se vocês estão amedrontados e atemorizados, façam isso pelas vossas famílias, façam pelas vossas mulheres. Pense no dia de amanhã, no futuro de vossos filhos, e façam alguma coisa, mas façam agora. Aleluia! Lutem, pelejem pelos vossos irmãos, pelos vossos filhos, pelas vossas mulheres, pelas vossas casas. Não temam, o Deus que servimos é grande e é terrível. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E nesta manhã, meus amados, eu vos deixo esta palavra. Não temam,
Não se atemorizem, não se acovardem, não recuem. Eu não sei qual é o projeto que Deus tem com a tua vida, mas Deus tem projeto com cada um de nós aqui nesta manhã. O inimigo se levanta, o adversário é contrário, vamos sofrer alguns reveses, mas o nosso Deus é grande e o nosso Deus é terrível. Lute, batalhe, peleje por sua vida, por sua casa, por seu lar, pela sua família, para a glória e o louvor do nome do Senhor. E para concluir, meus amados, leia comigo no capítulo 6, o versículo 15 e o 16, e assim encerro esta reflexão nesta manhã. A Escritura diz, capítulo 6 de Neemias, no versículo 15, que depois desta palavra de exortação, desta palavra de ânimo, os homens se armaram e começaram a trabalhar. A Escritura diz que os que edificavam tinham a espada cingida no lombo, e os carregadores tinham espada cingida no lombo, e os que não podiam, uma metade trabalhava, outra metade vigiava, aleluia, e até quando iam para o banho, Neemias disse, nem a roupa a gente trocava, entrava no rio de roupa e tudo, com as espada cingida, os lanceiros prontos, e o povo trabalhando, e o texto diz assim, trabalhávamos do amanhecer até o pôr do sol, enquanto havia uma fresta de luz, enquanto houvesse uma luminosidade, estava edificando. Os inimigos estavam lá, preparados para o combate, mas agora, aleluia, o povo estava animado, o medo tinha ido embora, e Deus havia fortalecido aos fracos judeus, pelaquela palavra de fé, de esperança, de lembrar que o Deus a quem eles serviam era grande e terrível. No capítulo 6, então, verso 15 e o 16, o texto nos informa o seguinte: acabou-se, pois, o muro, aos 25 de Elu, em 52 dias, mês de julho, 52 dias, os 12 metros daquele perímetro de 4.018 estavam reconstruídos. E olha o verso 16. E sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios que havia em roda de nós, e abateram-se muito em seus próprios olhos, porque reconheceram que o nosso Deus fizera esta obra. Aleluia! Se perseverarmos, amados, se continuarmos no projeto de Deus, se colocarmos a nossa vida no altar para ser instrumento, mesmo na adversidade, perseverando em confiar no Deus grande e terrível e lutar pelas nossas famílias, Deus nos dará a vitória. Eu encerro com um testemunho bem pequeno. Ano passado, eu sofri um infarto. Fui para a UTI, fiz cateterismo, e eu até estava muito tranquilo. Não tive medo, eu tinha certeza e convicção na minha alma que Deus estava comigo, que era um vale que eu tinha que passar, era uma experiência que eu tinha que viver, e eu estava bem em paz. Mas quando eu saí do exame do cateterismo, e a maca passou pelo corredor que dava acesso à sala de espera, e nesse corredor tinha uma vidraça, e quando eu olhei para o lado, eu vi na sala de espera minha esposa e minhas duas filhas. Elas estavam sentadas, de mãos dadas, e eu podia escutar pelo vidro o choro delas. E aí eu desabei. E eu disse: Deus, deixa eu viver por causa delas.
pela minha família. E eu disse a Deus: eu vou me cuidar. Porque até então eu estava pensando que a minha saúde e a minha vida era responsabilidade só minha. Mas Deus me fez saber que eu tinha mais responsabilidades, que eu precisava me cuidar. Se não me cuidava por mim mesmo, que passasse a me cuidar por elas, pela minha casa. E esta mensagem de Neemias falou profundamente ao meu coração, quando ele diz àqueles irmãos: pelejem, lutem, se não por vós mesmos, pelas vossas famílias, pelas vossas mulheres, pelos vossos filhos. Amados, e esta mensagem eu deixo para cada um nesta manhã. Vamos lutar, queridos. Há muitas pessoas que dependem de nós, pessoas que Deus confiou na nossa mão, que é nossa responsabilidade, seja a nossa casa, seja o nosso esposo, nossa esposa, nossos filhos ou filhas, netos, seja um ministério, uma igreja, uma atividade profissional. Vamos lutar, vamos reconstruir as muralhas, vamos reconstruir a muralha da oração lá na nossa casa, vamos reconstruir a muralha da santidade lá no nosso lar, vamos reconstruir a muralha do amor, reconstruir a muralha do diálogo, reconstruir a muralha da comunhão, reconstruir a muralha do perdão, reconstruir a muralha da fé, da esperança. Vamos reconstruir, amados, porque quando a nossa casa estiver com as muralhas erguidas, levantadas, o inimigo vai olhar, como lemos aqui no texto, e vai saber: Deus é com eles. Deus é com esta casa, Deus é com esta família. É Deus quem faz isto. Aleluia.